Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Alexandre Michelotto, eu sou graduando em licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Espírito Santo, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre polímeros, uma abordagem das moléculas até as teias das aranhas. Bom, inicialmente, a gente tem que ter a pergunta: o que é um polímero? A gente consegue pegar a palavra polímero e destrinchar a etimologia delas, as palavras que formaram elas, e a gente vai descobrir que polímero, na verdade, é uma junção da palavra poli, que significa muitos, em latim, e mero, que significa unidade e repetição. Ou seja, polímero é uma unidade de repetição repetida muitas vezes. E o que seria uma unidade de repetição repetida muitas vezes? Aqui a gente tem nas imagens, vocês conseguem ver que essa cadeia carbônica aqui, um hidrocarboneto, onde a pontinha preta é um carbono, o carbono faz 4 ligações, e a bolinha branca é um hidrogênio. E a gente vê que ele está sendo repetido várias vezes aqui. Aqui embaixo é a representação da forma desse desenho aqui. E a gente vai ver aqui, ó, só C2H2, ou seja, tem dois carbonos e dois hidrogênios. Mas a gente está vendo mais aqui. Por que só está dizendo dois? Quem está sendo repetido aqui nessa história são esses dois aqui, porque essas aqui são as unidades de repetição. Um carbono, aqui está fazendo uma dupla ligação, aqui está fazendo uma dupla ligação, né, aqui fazendo uma ligação simples, e dois hidrogênios. E isso é repetido várias vezes, por isso a gente coloca em um N assim. Então, um polímero, a gente também pode chamar ele de macromolécula de alta massa molecular, que pode ser formada por matéria orgânica ou inorgânica. Como que é carbono e hidrogênio, a gente tem uma matéria orgânica, porque é um hidrocarboneto. Eles podem ser formados por vários monômeros, até dezenas de milhares. Monômero seria essa unidade de repetição também, esse grupo aqui. Pode ser repetidos dezenas de milhares de vezes. E polímeros são os principais, eles são divididos em três principais classificações. Eles podem se tornar fibras, plásticos ou borrachas. Isso vai depender da fórmula estrutural que eles estão apresentados, reunidos. Uma fibra, por exemplo, é um filamento muito grande de polímeros, vai ver também mais para frente. Plásticos e borrachas seria pela elasticidade, pela dureza desses materiais e como eles se comportam. Mas todos eles são polímeros, são moléculas que são repetidas muitas e muitas vezes em uma cadeia desse jeito aqui, representada sempre com esse N aqui. Bom, uma molécula. Molécula a gente também pode dividir a palavra, a etimologia da palavra, a gente vai conseguir molesculum, que significa massa pequena, massinha, diminutivo. E basicamente são moléculas, são espécies químicas eletricamente neutras que são formadas por no mínimo dois átomos ou mais. Pode ser igual ou não. A menor molécula orgânica que a gente pode produzir é essa aqui, ó, o metano. É um carbono ligado com 4 hidrogênios. A gente pode fazer isso em quase infinitas possibilidades diferentes com as moléculas. E a gente vai sempre obter coisas com funcionalidades diferentes, que têm diferentes aplicações. Isso aqui, por exemplo, é o retino. É quando um carbono liga com outro hidrogênio e faz uma tripla com outro carbono. Isso aqui é é um gás que ele fica, principalmente, e tem diferentes funções usando apenas duas moléculas de carbono. Poderia ser um etano, com uma ligação só e mais hidrogênio, um eteno com duas ligações, e do mesmo jeito seria uma molécula usando dois carbonos. O número de hidrogênios ia aumentar. E a menor molécula possível seria o de hidrogênio, que é um hidrogênio ligado no outro. É importante que as moléculas elas se liguem por ligações covalentes. A gente vai ver isso aqui mais para frente. E ser uma molécula é o limite mínimo para você ser considerado um monômero. Você precisa fazer duas ligações. Você não vai conseguir fazer um polímero de metano, porque, tá vendo? O hidrogênio, eles estão com ligações totalmente completas. Mas se você pegar o etino e tirar essa ligação aqui, você vai conseguir colocar outro do lado e vai conseguir fazer uma cadeia, que nem aquele último que eu mostrei para vocês. E como eu disse que elas precisam ser eletricamente neutras, as ligações metálicas, os ânions, os cátions, os gases nobres não vão ser considerados moléculas. Primeiro porque eles não fazem ligações metálicas, não fazem ligações covalentes. Por exemplo, metal, dois metais reunidos vão fazer ligações metálicas, e é um outro tipo, uma outra profundidade que a gente não vai entrar aqui hoje. Mas
não são considerados moléculas. Ânions e cátions é porque a carga deles não é negativa, não é neutra, é positiva ou negativa. O sal de cozinha, por exemplo, não é uma considerada molécula, é uma substância, não é eletricamente neutra. E os gases nobres também, porque eles não fazem ligações e, né, o, fugiu a palavra agora, mas eles são eletricamente perfeitos, né? Eles não precisam de mais nada, né, para ser adicionado neles. E o que é uma teia? Já que é o final disso aqui. A teia é o uso da seda de aranhas que amplia a capacidade de capturar presas. Mas o que é seda? A gente está falando tanto de chegar na teia. O diferencial das aranhas não é produzir a teia, a seda. Muitos outros animais produzem a seda, mas não em formato de teia, como essa aqui que a gente conhece. Elas são as que melhor utilizaram a seda e hoje fazem para vários usos diferentes. Bom, então o que a gente pode dizer que é a seda? A seda é uma fibra constituída por um polímero de condensação de proteínas. Como eu disse antes, a fibra é um filamento, uma cadeia muito grande, com várias dessas moléculas enfileiradas. E ela também é produzida por outros animais. Os bichos da seda, que é essa mariposa aqui, ó, quando ela está uma larva, ela vira uma pupa, que vai produzir muita seda desse jeito aqui, e retiram isso para tecido. A humanidade aproveita do bicho da seda há muitos e muitos anos. E é basicamente a mesma coisa pela química, pela bioquímica desse material. Vai mudar alguma coisa ali estrutural, mas não é tão relevante assim. No fim das contas, é o mesmo fundamento. É produzido por bichos da seda, que são mariposas, outros tipos de lagartas, mariposas, borboletas, aranhas, não só para teia, para poder fazer vários outros usos, elas usam para proteger os ovos e copular e muitas outras coisas. Seus escorpiões, que são os aracnídeos, eles produzem pelas pinças, é como se fosse um escorpião, mas ele não tem o ferrão. Ele produz teia, seda, pelas pinças dele. Ácaros produzem também bastante. Socópteros e embiópteros, que são insetos, que também produzem muita seda. Lacraias, elas usam para se reproduzir. E até mesmo crustáceos produzem seda debaixo d'água. É bem interessante de se ler sobre. Se transforma rapidamente do estado líquido para o sólido e assim se torna altamente resistente, elástica e leve. Esse material tem uma propriedade que ele pode ser guardado em glândulas, a gente vai ver melhor isso daqui a pouco, e ser esticado e se tornar isso que a gente conhece. Não é uma coisa que fica guardada sólida no animal. Essa transformação é que dá toda a tecnologia desse material, toda a importância, e ele pode ser usado de tantas formas na indústria e farmacêutica por aí. Bom, e qual relação eles têm? A gente falou das moléculas, das proteínas, da teia, dos polímeros, e qual é a relação deles todos? Bom, substâncias orgânicas, a gente vai ver daqui a pouco, são formadas por moléculas, principalmente. E essas substâncias orgânicas, dependendo da conformação que os átomos estiverem arrumados, eles vão ter grupos funcionais, que são moléculas, posições das moléculas que vão ter diferentes ações dentro do nosso organismo. A gente vai ver melhor um pouquinho. E de tantos grupos funcionais, a gente vai conseguir reunir os chamados aminoácidos, a gente vai formar peptídeos e depois vai formar proteínas, que também tem muitas ações no nosso corpo. Basicamente tudo, bioquimicamente, no nosso corpo é organizado por proteínas. Tem uma proteína que vai fazer o formato do seu braço, vai pintar a sua pele, são diferentes funções que são proteínas. Nosso DNA é uma fábrica de proteínas e elas ditam tudo que acontece no nosso organismo, praticamente. E elas são macromoléculas, polímeros, formadas por vários aminoácidos essenciais, que a gente também vai ver um pouquinho. E dessas proteínas a gente vai tirar a seda. O que é a seda? É a fibra resultante da condensação da fibroína, que é uma proteína, em vários filamentos. Ou seja, cada linha que vocês estão vendo aqui é uma dessa proteína que é polimerizada e depois vai formar aquele tecido que vai servir para as aranhas fazerem teia, para você usar uma roupa que veio do bicho da seda e tudo mais. E tudo isso aqui são polímeros. Polímeros de polímeros. Bom, e como a gente consegue fazer um passo a passo disso aqui? Vamos pegar desde as moléculas. Se você tiver um nitrogênio
faltando uma ligação com dois hidrogênios aqui, a gente vai chamar ele de amina radicalar. A fórmula dele é isso aqui, um N, e esse R aqui é que está faltando uma ligação. Ele pode se conectar com outro. E você também vai ter uma carboxila radicalar, que é um carbono, que o vermelho é o oxigênio, fazendo uma dupla, que é uma hidroxila, precisando de uma ligação. Quando essas duas coisinhas aqui, quando essas duas moléculas se ligarem a um carbono alfa, o que é um carbono alfa? Esse R vai ligar aqui, esse R vai ligar aqui. Independente dessa posição aqui, do que tiver aqui, a gente vai formar um aminoácido. Existem 20 formas essenciais de aminoácidos, tem glicina, serina e 18 outros, e eles são essenciais para a gente produzir nessas proteínas. É como o nosso sistema bioquímico está organizado. E com essas ligações aqui, a gente vai formar o primeiro aminoácido mais básico possível, que seria, quando um carbono alfa tem dois hidrogênios, se liga com esses dois radicais aqui, carboxilamina, a gente tem a glicina. Isso aqui já por si só é a proteína? Não, a gente vai ver que tem outro passo. Mas é o primeiro deles. Quando a gente pega um aminoácido e liga com outro aminoácido, a gente vai ter o peptídeo. Mas por que um peptídeo? Peptídeo é quando acontece uma ligação peptídica entre dois aminoácidos diferentes. E o que é? Lembra dos grupos funcionais que eu falei? Que vai ser a amina e a carboxila? Isso é importante porque quando a gente pega uma coisa que acabou de se juntar dessas duas aqui, nesse caso eu peguei duas glicinas, aquele aminoácido que a gente acabou de produzir, e a gente vai pegar aqui, ó, a hidroxila e o hidrogênio do amina, do grupo amina. Eles vão se ligar. Esse nitrogênio aqui vai direto para esse carbono, e esses dois elementos aqui, a hidroxila e o hidrogênio, eles vão sair dessa molécula, vão se tornar uma água, vão liberar em água, e vai acontecer a ligação peptídica. Essa ligação aqui é mais forte do que as outras, e esse simples movimento aqui vai liberar a água e vai formar um peptídeo. Esse aqui é a glicilglicina, que seria a glicina mais a glicina, e vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Nitrogênio aqui, perdeu esse hidrogênio, esse carbono aqui perdeu essa hidroxila, que é o oxigênio mais hidrogênio, e se tornou a glicilglicina. Essa aqui, exatamente, é a ligação peptídica. E aí a gente começa os primeiros passos a fazer a proteína. Pronto, aminoácido com aminoácido, a gente fez o peptídeo, a gente já tem a proteína? Não, calma. Agora sim, juntando peptídeos, a gente vai conseguir a proteína. Uma proteína tem no mínimo 40 ou 60 peptídeos diferentes reunidos. Se você quiser fazer uma fibroína, que é a teia, a proteína que faz a seda da aranha, a gente vai precisar polimerizar, ou seja, repetir várias e várias vezes os peptídeos, os seguintes peptídeos aqui. A gente vai precisar de 3 daquelas glicinas, uma serina, 2 alaninas. Nessa conformação aqui, ó, glicina, serina, glicina, alanina, e polimerizar, ou seja, repetir várias vezes. Claro que sempre perdendo água, por isso é uma reação de condensação, quando o polímero gasta água para produzir, gasta algum subproduto para poder se reunir, ele vai ser chamado polímero de condensação. E fazendo essa ligação aqui, ó, 3, 1, 2, polimerizando, a gente vai perder 5 águas. Cada vez que se fizer essa condensação, a gente vai perder mais 5 águas, vai precisar desse número aqui exato de peptídeos. Pronto, a gente formou o polímero, que é a fibroína. A partir desses peptídeos aqui, desses 6 peptídeos, a gente vai formar essa proteína. Isso aqui vai repetir várias e várias vezes, centenas, milhares de vezes, e a gente vai ter no final alguma coisa mais ou menos como isso aqui. Essa aqui, como se a fibroína parece, é difícil de se enxergar, mas a gente vai ter essa formação aqui. Se a gente pudesse ver de perto, a gente veria isso aqui. Várias e várias vezes repetidos nessa exata conformação aqui. E de tanta complexidade, a gente vai chegar até as glândulas sericígenas, que são as glândulas que vão produzir a seda das aranhas. Essas proteínas todas emboladas, elas vão se reunir dentro das glândulas da aranha, vão ficar empacotadas dentro dessas glândulas aqui, a gente vai chamar ampola, e elas ficam nesse estado de relaxamento. E essa glândula, ela funciona como se fosse, essa ampola, ela tem um ducto até a parte exterior. Isso aqui é uma glândula, ela se repete milhares de vezes dentro de um órgão das aranhas, que se chama fiandeira.
A gente vai ver um pouquinho melhor no próximo slide. Mas, basicamente, depois de tanta transformação química que a gente vê o potássio entrando, o cloro saindo, fosfato, hidrogênio, mudança de pH, água, entra água, sai sódio, entra sódio, a gente vai ter uma mudança química até ela chegar na ponta aqui do caninho, que é da glândula. E dentro desse estado aqui, quando a aranha puxar da ponta da glândula, ela vai esticar essa teia, essa seda, e vai produzir para diferentes finalidades. A gente vai notar que a proteína, a fibroína, do estado de relaxamento, ela vai ser esticada nesse movimento aqui, ela precisa encostar na ponta para poder puxar, não é lançável. A seda não é uma coisa que nem Homem-Aranha mentiu para você. Não é uma coisa que basicamente ela consegue arrancar, puxar, assim. Ela precisa conectar alguma coisa, pode ser a própria ponta da perna dela, pode ser o substrato, mas não é uma coisa lançável, ela não vai ser, não faz que nem um Homem-Aranha. Assim, depois desse movimento, a gente vai ter algo mais ou menos assim, a aranha puxando a própria seda, e ela estica bioquimicamente o material. E isso, repetido várias vezes, em várias e várias fileiras, vai ser o que a gente conhece como seda. Na glândula, ela estava em estado líquido, mas quando ela foi puxada, ela se torna imediatamente sólida. Quando ela é puxada, ela vira sólida. E isso acontece com os outros animais que eu citei ali também. E no final a gente tem algo mais ou menos assim. Nesse GIF aqui a gente consegue ver que a aranha está puxando, essa aqui é o órgão dela, são as fiandeiras, e olha só, ela puxa, e conforme ela vai colocando na seda, a seda na teia, ela vai puxando, ó, e isso aqui já está sólido. Sai de dentro dela líquido e se torna sólido. É importante também destacar que as aranhas elas têm vários tipos de glândulas diferentes. Uma única aranha consegue produzir até 7 tipos de seda diferentes, com diferentes glândulas, e uma delas pode ser para produzir a teia. Nesse caso aqui, a gente vê uma teia, a parte adesiva da teia, com bolinhas de captura, e é essa aqui que ela está produzindo, essa parte da teia, quando um inseto cai, ele vai se enrolar, ele vai se prender, mas aqui, por exemplo, ele não vai se prender, não é a parte adesiva. Por isso eles têm os raios da teia por aqui. E isso é só de uma glândula. Se você pegar da outra glândula, que a gente vai produzir a seda que faz a ooteca, que é o saco de ovos das aranhas, se você pegar de outra glândula amarelinha aqui, você vai ter a teia para poder fazer o substrato, revestir o solo para produzir a teia de dentro do saco de ovos. Tem a outra também que é para você cimentar as divisões das teias. Tem a teia de estrutural, que é onde a aranha se pendura. A areia também não pode se enrolar dentro da teia, ela precisa da parte que não é adesiva. Tem a parte que faz a teia espiral, que é uma parte que é só momentânea para ela poder se locomover em volta da teia sem se enrolar em nada, enquanto ela coloca a parte adesiva, porque ela mesma se prenderia no caso. E por aí vai, diferentes usos para seda. Ela pode também fazer um fio guia, que é o que ela vai se pendurar em saltos. Diferentes usos, diferentes glândulas, de uma formação tão complexa, com diferentes tipos de seda, que são tudo por mudanças bioquímicas. Por exemplo, a parte da seda que é adesiva, ela é feita de várias bolinhas, aqui, bolinhas aquosas. E é isso que vai conceder a aderência, que vai prender os insetos. Mas também pode ser feito por fibras, por força de Van der Waals e várias outras fórmulas químicas que vão fazer a aderência. No caso das forças de Van der Waals, elas são porque as teias são penteadas por dois órgãos das aranhas. É muito interessante, dá para estudar isso depois a fundo, como as teias são adesivas ou não. E é tudo pela bioquímica das sedas, daquele polímero que a gente falou aqui. Conforme eles forem produzidos na glândula, conforme aquelas mudanças químicas acontecerem, dessas que eu falei, elas vão ter diferentes finalidades. Bom, e depois disso tudo, a gente tem que dizer que as teias elas precisam ser resistentes, elásticas, adesivas, finas, quase imperceptíveis, construídas diariamente e para ser a única forma de caça das aranhas. Mas por que isso tudo? Uma teia ela precisa ser resistente, ela não pode ter qualquer desgaste. Se bater um vento aqui, um inseto,
elas precisam resistir o mínimo para poder durar o suficiente para essas aranhas se alimentarem. E disso a gente pode constatar que um fio de seda pode ser até 5 vezes mais forte do que o aço. Existe uma espécie de aranhas que o fio de seda delas é até 5 vezes mais forte do que o aço, da mesma finura. E isso é impressionante por si só, e tudo por causa daquele processo de polimerização que a gente viu ainda agora. Como elas precisam ser elásticas, por quê? Elas precisam absorver o impacto dos insetos sem servir como uma cama elástica, sem servir como um trampolim. Uma mosquinha tem que bater aqui e ela não pode ser jogada para trás. Ela tem que bater e ficar presa, ela tem que se agarrar. Então, além da adesividade, essa teia ela vai bater, o inseto vai bater, e ele não vai poder ser jogado. Toda a energia que acontece nesse impacto é transformada em calor, por causa da bioquímica das teias também. Elas precisam ser adesivas para poder enrolar esses insetos, porque ela não pode simplesmente bater e passar batida, passar direto. A gente precisa bater e parar, além de ter o impacto reduzido. Elas precisam ser finas para poder passar despercebidas. Os insetos não podem simplesmente ver a teia, eles têm que bater como uma coisa que eles não tinham enxergado antes. E o que é mais impressionante para mim é que essas teias são produzidas no período noturno. Elas produzem isso de madrugada. A aranha não enxerga a própria teia. É um comportamento estereotipado. Elas fazem isso todos os dias. Elas repetem, repetem, repetem. E elas já sabem como fazer, mas elas não enxergam o fio. Nem se elas quisessem, porque os olhos delas, anatomicamente, morfologicamente, quase impossíveis de enxergar o fio de teia. Ele é muito fino. E a visão delas não é tão boa assim. Pelo menos das que produzem teia e vivem delas para sobreviver. E em muitas partes das espécies, é a única forma de conseguir alimento. Ela só vai conseguir um inseto produzindo isso aqui. Só vai conseguir o alimento dela produzindo isso aqui. E elas produzem, geralmente, diariamente. Porque a vida útil da teia, com o desgaste de tudo que acontecer, bateu X insetos numa noite, o sol, o vento, um animal passou, elas vão ter que reconstruir isso, querendo ou não. E mesmo as que não reproduzem todo dia, elas vão pelo menos colocar adereços nessa teia, elas vão organizar um pouquinho mais, tirar um pouco. E quando chega o final do dia, elas podem simplesmente comer isso aqui tudo, porque é proteína, e elas vão repor esses nutrientes para poder produzir a do dia seguinte. Então, tanta dificuldade bioquímica, física, biológica, para produzir o que faz delas sobreviverem. Elas são arquitetas da natureza. Vocês já pensaram que um animal com um cérebro tão pequeno consegue produzir uma das arquiteturas mais interessantes da natureza todos os dias para a sobrevivência delas? Isso é muito interessante. E foi o que eu trouxe hoje para vocês. As referências que eu usei foram essas aqui. É um print aí. E é isso. Queria agradecer a todo mundo que ouviu. Esse aqui é o meu e-mail de contato. Se vocês quiserem, eu faço divulgação científica no Twitter, no Instagram, com esse arroba aqui, Michelotweetlegs, meu sobrenome. E também no iNetry, se vocês quiserem compartilhar registros, vocês podem me encontrar com essa arroba aqui. E é isso. Obrigado, espero que tenham gostado. É isso.